Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 6 Pontos e hoje vamos falar sobre o Atlético de Madrid, campeão espanhol, mais especificamente sobre Marcos Llorente. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse jogador que, pra mim, foi o melhor jogador do Atlético de Madrid na temporada. Mas se não foi ele, tá dividindo ali o posto de maior importância no time junto de Oblak e Suárez. E eu queria fazer esse vídeo falando sobre ele porque a gente vê muito falando sobre a história do Suárez, que todo mundo já conhece, saiu do Barcelona da maneira que saiu, chega ao Atlético, joga muita bola, é muito decisivo, mete muito gol e ajuda o time a ser campeão espanhol. E óbvio que essa história do Suárez merece toda a atenção do mundo, é uma coisa espetacular, assim, as voltas que o mundo dá no futebol. Mas me incomoda um pouco que muito se fala sobre o Suárez, pouco se fala sobre Marcos Llorente, que também saiu chutado de um rival do Atlético de Madrid. O Llorente, ele é um cara que começou a ser utilizado pelo Real Madrid, ele é da base do Real Madrid e começou a jogar no time em 2017. Né? Ele teve 2 temporadas por lá, de 2017 até 2019, e ele jogava muito pouco. Ele teve, no geral, no Real Madrid, 39 jogos e apenas 2 gols e nenhuma assistência. Era um cara que jogava só como volante, parecia ser apenas mais um jogador, era muito pouco lapidado, e o Real Madrid não sabia usar ele, nunca explorou nada de toda a qualidade que ele tem. E, enfim, ele acabou que teve 2 temporadas muito neutras no Real Madrid, e acabou que o Real Madrid, então, achou que tinha o direito de abrir mão desse cara que eles pouco sabiam quão bom era. E em 2019, então, aos 24 anos, o Llorente foi vendido para o Atlético de Madrid por 30 milhões de euros. Ou seja, por mais que, obviamente, a história do Suárez seja mais legal, porque ele saiu de graça do Atlético, do Barcelona para o Atlético de Madrid e tal, nesse caso temos também o Atlético de Madrid explorando muito bem o quão idiota são os seus rivais. Porque o Real Madrid acabou vendendo esse cara jovem, aos 24 anos, muito bom jogador, por 30 milhões de euros. Só uma curiosidade, hoje o Llorente já vale pelo menos 4 vezes mais isso. Inclusive a sua multa é 5 vezes mais do que isso. Então ele foi comprado para o Atlético de Madrid, o Simeone fazia questão de ter ele. E ele teve uma primeira temporada ainda de muita transição, teve uma lesão, ele estava se acostumando e tal. Ainda não era um cara de grande destaque, até que chega o jogo em que muda toda a sua carreira, que muda o status do Llorente e faz ele aparecer para a Europa. Que foi a partida em Anfield, pelas oitavas de final da Champions League da temporada de 2019-2020. O Atlético de Madrid havia ganhado o jogo de ida na Espanha por 1-0 e no jogo de volta em Anfield perdeu por 1-0. Então o jogo foi para prorrogação e na prorrogação o Liverpool chegou a abrir 2-0 e o Llorente entrou no jogo. Então, depois que o Llorente entrou, ele faz 2 belos gols de fora da área, empata o jogo e no finalzinho ainda dá uma bela assistência para o Morata que sai na cara do gol e fecha o placar e o Atlético de Madrid venceu aquele jogo por 3-2. Nessa partida em Anfield, então, todo mundo conheceu quem era o Llorente. Aquele cara que ninguém conhecia, que ninguém apostava nada, ninguém botava fé. O Simeone fez questão de tancar ele no time do Atlético de Madrid e mostrou para todos que ele é muito bom jogador. Depois desse jogo, então, até o final da temporada, ele voltou a jogar muito bem, fechou muito bem a temporada no Campeonato Espanhol. Não conseguiu muito bem na Champions, mas ninguém do Atlético foi naquele jogo contra o Leipzig. E ele fechou a temporada passada com 5 gols e 5 assistências. Essa temporada agora, então, já tinha uma expectativa muito maior sobre quem era o Llorente, qual era o seu real nível e como ele jogaria. E, de novo, ele teve essa temporada e ele se afirmou. Ele é um grande jogador e, como eu já disse, foi um dos melhores jogadores do Atlético, se não o melhor. Tá ali disputando com Oblak e Suárez. Então, essa temporada dele foi dessa afirmação. Um cara que se mostrou muito versátil, que enquanto o Real Madrid ficava segurando ele ali como um volante, ele foi para meia direita, jogou até de atacante, até de segundo atacante ele jogou como meio atacante, também jogou como segundo volante. É um cara que corre o campo inteiro, é um cara que faz tudo em campo, que cria jogadas lá atrás, ajuda a criar lá atrás, assim como finaliza muito. Foi um jogador extremamente decisivo, muitos jogos para o Atlético estavam apertados, estavam difíceis, e ele tirava uma jogada da cartola com um gol ou com alguma assistência e decidia a partida. Não à toa ele foi o cara que mais participou de gols diretamente do Atlético na temporada, até mais do que o próprio Luis Suárez. Um jogador em que o Real Madrid não havia explorado nada sobre ele, não sabia nada. Ele se afirmou nessa temporada como um jogador extremamente versátil, extremamente habilidoso, que te oferece de tudo, de defesa, armação, drible, finalização, passes decisivos, lançamento, de tudo ele tem pelo menos um pouco. E essa temporada, então, ele fechou com 45 jogos, 13 gols e 2 assistências. Obviamente, quando você pega esses números, parece que não é lá tanta coisa assim, principalmente comparado a outras estrelas, mas pelas funções que ele faz em campo, pelo tanto que ele corre e também que o time dele não é um time de fazer muitos gols, são números muito bons. Como eu disse, foi o cara que mais participou de gols
no time que foi campeão espanhol. Quando se fala de Llorente no Atlético de Madrid, não podemos esquecer de dar os méritos a quem mais os merece, que é o Diego Simeone. O Simeone, ele é um cara que eu defendo demais o trabalho dele no Atlético. Acreditei e falei muitas vezes durante a temporada, inclusive, que talvez já esteja chegando perto de um ciclo, que o Simeone tenha que se reinventar um pouco, ou então realmente tem que mudar o ciclo, porque o Atlético de Madrid talvez já está muito engessado numa coisa que eles têm capacidade de dar um passo à frente. Mas o Simeone, tem gente que tenta criar narrativas que ele queima jogadores, que ele não faz bem pro time, mas cara, todo jogador que passa na mão do Simeone vive o seu auge. Se for buscar nessa década do Atlético de Madrid, quase todos os jogadores, quando passaram no Atlético de Madrid, viveram lá o seu auge. O Suárez, obviamente, por exemplo, não viveu o auge no Atlético de Madrid, porém a recuperada da sua carreira, a redenção na sua carreira foi no Atlético de Madrid. Enfim, você vai pensar vários outros nomes que lá jogaram muita bola. E talvez em outros times não jogaram nem perto do que foram lá. E o Simeone, ele é um cara, ele é muito absurdo. O trabalho dele no Atlético de Madrid é histórico e apesar de todos os defeitos, ele merece muitos créditos nesse time. E falando de Llorente especificamente, ele pega esse cara no Real Madrid e faz virar um outro jogador. Ele lapidou o Llorente da melhor maneira possível. Fez o Llorente ser o melhor meio-campista, um dos melhores meio-campistas do futebol espanhol. Tem que falar um dos melhores porque tem uma concorrência pesada no país com Kroos e Modric. Mas enfim, quando alguém tentar falar para você que o Simeone queima jogadores, porque isso eu vejo muito sobre o João Félix. Falam, o Simeone está acabando com o futebol do João Félix. Antes de você falar isso ou acreditar que alguém fale isso, assista um pouco o Atlético de Madrid, acompanhe um pouco o time, porque eu tenho certeza que se você acompanhar um pouco o time, você já vai ver que isso não é verdade. O Simeone faz um trabalho bom com o João Félix. Mas o menino não pode ter vaga cativa no time titular só porque é realmente um cara muito talentoso. Ele tem que mostrar isso em campo. E o João Félix é um cara que ainda está sendo muito irregular, mas ele ainda é muito novo. Ele é muito talentoso, mas o Simeone tem que saber mexer no time. Ele não pode deixar o João Félix em campo só porque ele tem estrela. Não é assim que funcionam as coisas. Então tem muita gente que tenta dizer que o Simeone queima o João Félix e tal, mas não. O João Félix ele ainda não está um jogador perfeito, ele ainda tem muitos defeitos. E eu tenho certeza que o Simeone está trabalhando bem isso para ser cada vez menos e o João Félix, daqui a alguns anos, também ser uma grande estrela desse time, junto do Llorente, que já é essa grande estrela. O vídeo de hoje é isso. Deixem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre esse jogador. Deixe like no vídeo, ative o sininho de notificações, se inscreve aí no canal. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!